Vamos retornar ao nosso estudo de máquinas de Turing. Neste primeiro momento, vamos utilizar a máquina como um reconhecedor de linguagens. Lembrando, uma linguagem nada mais é do que uma coleção de palavras construída com símbolos de um determinado alfabeto. Dada uma palavra de entrada, a máquina de Turing como reconhecedor tem a seguinte funcionalidade. Ela pode aceitar a entrada, ou seja, a máquina de Turing irá parar em um estado final. Ela pode rejeitar a entrada, ou seja, a máquina de Turing irá parar em um estado não final, ou a função de transição será indefinida para o símbolo lido estado atual, ou a máquina poderá entrar em loop infinito. Iremos entender essas definições de uma maneira mais prática ao construirmos as máquinas de Turing. No momento, vamos observar um esquema. Dado L, uma linguagem qualquer. Dado X, representando uma palavra qualquer. E vamos representar uma máquina de Turing que processa uma determinada linguagem pela máquina de Turing L. Se enxergarmos a máquina de Turing como sendo uma caixa preta, ela tem uma entrada que vai ser essa palavra X. A máquina de Turing ela é programada, ou seja, ela possui um programa que a define. Esse programa nós chamaremos de uma máquina de estados. Pois bem, esse programa ele tem estados distintos chamados de estados finais e de estados não finais. Nós dizemos que a máquina de Turing ela aceita essa entrada, ou seja, a máquina irá parar toda vez que X pertencer à linguagem. Já essa máquina de Turing, a gente diz que ela rejeita a entrada, ou seja, ela para num estado dito não final, quando X não pertence à linguagem. Mas ela tem um terceiro caso que devemos ter cuidado. É possível que para uma determinada entrada a máquina de Turing nunca pare, portanto, nem aceitando, nem rejeitando. Disse que a máquina entra em um loop infinito de processamento. E isso pode acontecer quando a palavra também não pertence à linguagem. Então, muito cuidado ao utilizar máquinas de Turing como reconhecedores de linguagens. Ela pode aparecer esses três casos. Inicialmente, trabalharemos somente com máquinas para quais existe uma garantia que ela sempre irá parar, aceitando ou rejeitando a palavra. Essas são linguagens mais simples. Futuramente, iremos observar um exemplo de uma máquina de Turing que pode entrar em loop infinito para uma determinada palavra de entrada. Bom, construir máquinas de Turing envolvem construir o conceito de máquinas de estado. O software que utilizaremos futuramente para o processamento e desenho das máquinas de Turing chama-se JFlap. Nele, os estados são representados por bolinhas. E dentre esses estados, existe uma notação especial para o estado inicial, que é aquela no qual o nosso programa, a nossa máquina de Turing inicia, e estado final, que são representados também de uma maneira especial. Máquinas de estado possuem transições entre estados, e essas transições identificam que algo ocorreu, um passo de processamento foi executado. Neste exemplo, estamos fazendo um passo de processamento entre o estado 0 e o estado 1, aqui representados por Q0 e Q1. A transição numa máquina de Turing, ela recebe três parâmetros: X, representando o símbolo lido da fita, Y, representando o símbolo escrito da fita, e um terceiro símbolo, que é o movimento da fita. Nesse caso,
R para a direita, L para a esquerda ou S para stay. A máquina de Turing, por si, ela possui uma descrição formal bastante complexa. Na verdade, não é tão assim. Uma máquina de Turing ela vai ser, então, composta por um conjunto finito de estados, um alfabeto de símbolos de entrada, um alfabeto de símbolos representando os símbolos que podem aparecer na fita da máquina, lembrando que o alfabeto dos símbolos de entrada deve estar contido nos símbolos da fita, um estado inicial chamado de Q0, pertencente ao conjunto de estados, um subconjunto de estados chamado de conjunto de estados finais e um símbolo especial chamado de símbolo branco, que representa as posições livres da fita. Ele não pode pertencer ao alfabeto dos símbolos de entrada. Dado isso, as transições da máquina de Turing, a função que representa os passos de processamento é chamada de função de transição. Ela tem o seguinte formato: dado o estado atual onde se encontra na máquina, ali representado por Q, dado um símbolo X de um símbolo pertencente a um símbolo do alfabeto da fita de entrada, eu tomo uma decisão. Eu vou para um próximo estado, representado pelo símbolo P, eu escrevo um novo símbolo na fita, representado ali pelo símbolo Y, e eu tomo uma decisão da direção do movimento, que só pode ser L para a esquerda, R para a direita ou S para ficar parado. Essa é a representação matemática da nossa máquina de Turing. Para vermos o exemplo de funcionamento, pare agora esse vídeo e abra o vídeo que descreve a construção do exemplo 1. Esse é o exemplo que desejamos todos os números binários que começam com 1. Aqui está a representação do exemplo final digitado no JFlap. E aqui está a representação dos conjuntos e funções que correspondem à estrutura matemática por trás da máquina de Turing. Procure compreender a construção de cada um a partir do desenho da máquina de Turing. O segundo exemplo já corresponde ao conjunto de números binários que possui a mesma quantidade de zeros e uns numa determinada ordem, em que todos os zeros vêm antes de todos os uns. Pare agora esse vídeo e abra o vídeo correspondente ao desenvolvimento desse exemplo. Aqui está a construção do exemplo final no arquivo do JFlap. Ambos os exemplos 1 e 2 encontram-se com o arquivo fonte disponível no Moodle. Acesse-os e abra no JFlap. Por fim, vamos deixar bem claro um comportamento importante das máquinas de Turing. As linguagens reconhecidas pelas máquinas de Turing são classificadas em dois grandes grupos: as linguagens recursivas e as linguagens recursivamente enumeráveis. Qual a diferença entre elas? A linguagem recursiva disse que a máquina de Turing sempre decide sobre a linguagem. Ou seja, se observarmos aquele diagrama e olharmos os casos para qual a máquina de Turing sempre aceita ou sempre rejeita a palavra, sempre parando, essa linguagem é dita uma linguagem recursiva. Já a linguagem recursivamente enumerável disse que existe uma máquina de Turing que reconhece a linguagem. E é aqui que mora o perigo. A linguagem recursivamente enumerável não tem a garantia de parada da máquina de Turing, ou seja, ela pode entrar em loop infinito. Se observarmos o nosso diagrama, uma máquina de Turing que pode parar aceitando ou rejeitando ou entrar em loop finito, ou seja, tem as três opções, a linguagem
reconhecida por essa máquina é chamada de linguagem recursivamente enumerável. Você deve também agora estar se perguntando: será que existe algum outro tipo de linguagem para a qual não existe uma máquina de Turing capaz de reconhecê-la? E a resposta será sim. Existem linguagens para quais não existe uma máquina de Turing capaz de aceitar, rejeitar ou entrar em loop infinito. Essas são linguagens que representam sistemas não computáveis. Futuramente iremos entender a construção deles. Um exemplo que irá aparecer é a chamada linguagem da diagonalização. Não se preocupe em compreender ela no momento. Iremos retomá-la futuramente.